Aleluia, aleluia, aleluia. Abre-nos, ó Senhor, o coração de maneira que possamos ouvir a palavra de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. E proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar estas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, mais uma parábola nos é proposta. E hoje uma parábola que é exclusiva de Mateus, o evangelista. Por que que o Espírito Santo suscita em Mateus escrever este ensinamento de Jesus? Porque a comunidade para a qual ele escreve estava indignada com a seguinte percepção: havia entre os cristãos pessoas boas, dedicadas, retas no agir, mas havia também entre eles pessoas incoerentes, que não haviam ainda abandonado aquele jeito velho de agir e davam contra-testemunho da fé. Isso causava, naqueles que buscavam uma fé vivida de forma correta, uma certa indignação. Como pode assim haver pessoas nessa condição aqui entre nós? E Mateus responde, iluminado pelo Espírito Santo, trazendo o ensinamento de Jesus através desta parábola. Deus deseja salvar a todos. E no reino dos céus há lugar para todos que desejam ser salvos por Ele, que aceitam a salvação. Mas Deus, mesmo assim, sabendo que até pode haver pessoas com atitudes más no meio daqueles que são bons, Ele tenta mais uma vez, Ele dá mais uma oportunidade. Ele quer alcançar a todos. E o tempo que nós temos é justamente a nossa jornada de vida terrestre. E como fica a questão das pessoas más e injustas? O Evangelho também responde: chegará o dia em que haverá o juízo final. Nós estamos tão cansados de ver impunidade, né, no país, em tantas partes, né, enfim, em tantos âmbitos, que nós talvez podemos pensar, mas como fica? Não é? Essas pessoas que são injustas. Só que o grande problema é que nós, por vezes, nos consideramos justos e queremos aqui na terra já separar aqueles que nos parecem injustos daqueles
que aparentam ser justos. E nós podemos nos enganar tanto, não é? Porque aqueles que num dado momento agem com justiça podem vacilar, podem cair. E aqueles que sempre agiram de uma forma tão injusta e com práticas condenáveis podem se redimir, podem se regenerar. Então a Deus cabe julgar. E até mesmo aquelas pessoas que não querem realmente se deixar transformar, não querem mudar, para essas haverá momento em que a justiça de Deus prevalecerá. Até mesmo quando a justiça terrena falha, nós temos a certeza de que a justiça divina, essa acontecerá. Seremos julgados ao final desta vida pelas nossas escolhas e atitudes. E apenas Deus conhece o interior. Apenas Deus sabe o que as pessoas trazem em si. Às vezes nós vemos isoladamente algumas atitudes, boas ou más. Deus conhece os corações. E é Ele que, no dia do julgamento, então vai separar aqueles que foram justos dos injustos, ao recolher a nossa vida para junto dele, como também os pescadores depois recolhem as redes, trazendo peixes de todas as espécies. Precisamos ter consciência disso, de que seremos julgados. E o fato de nós sabermos que nós seremos julgados, deve realmente nos fazer pensar se nós não estamos ocupando um local que não seja nosso, que é justamente daquele que julga. Nós também seremos julgados. Lembre-se de que Jesus disse que na mesma medida em que você julgar alguém, você também será julgado. Então, veja como é sério, né, quando nós agimos com julgamento cruel em relação às pessoas, né? E às vezes são julgamentos que acontecem em alguns comentários, algumas conversas, que podem se espalhar e levar outras pessoas também ao erro e a julgar, às vezes de uma forma que não seja a mais justa. Mas o Evangelho também fala, não é? Que bem-aventurados serão os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E esta é promessa de Deus. Porque, afinal de contas, a misericórdia e a justiça andam juntas, são inseparáveis. E Deus, que é justo juiz, também é misericordioso. O que cabe a nós, então, como filhos, que seremos julgados por Ele. Saber que o próprio Mateus, também ao falar-nos sobre o juízo, vai dizer que é o amor que deve motivar a nossa vida. Porque quando chegarmos diante de Deus, seremos julgados pelo próprio amor, que é o próprio Deus, e pelo amor ou pelo desamor da nossa parte. Se formos capazes de ver em cada irmão o próprio Jesus, fazendo ecoar na nossa consciência cada vez aquele evangelho em que o Senhor nos fala: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestistes, eu estive preso e doente e fostes me visitar. E daí sim o Senhor chamará para o lado dele aqueles que praticaram a justiça. E esses brilharão como a luz que vem de Deus, porque foram reflexos dessa luz na terra. Já os injustos não escaparão. Se escaparam, às vezes, por tantas manobras nesta terra, driblando a tantas pessoas, né, e tantos esquemas, estarão diante da verdade, e a sua própria consciência será iluminada pela verdade, porque às vezes nós também mentimos para nós mesmos, não só para os outros. Quando somos injustos, o primeiro para quem nós estamos mentindo é para nós mesmos, né?
E aqueles que permanecerem na injustiça, diante da verdade, então serão lançados fora. Esse evangelho não quer amedrontar ninguém. Esse evangelho quer nos alertar para que nós possamos reavivar essa consciência de que é pelo amor que seremos julgados. Portanto, queremos viver no amor e fazer parte destes peixes que são bons nesta rede, na qual se convive com pessoas de todos os tipos. E os bons e os maus só se revelarão completamente diante do olhar de Deus. Portanto, façamos o esforço por viver na bondade, na justiça e na misericórdia que o nosso Deus nos dá e com a qual Ele age para conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.